Muito bem, vamos falar agora de estacionariedade. Conceito, como eu disse antes, muito importante, então finalmente vamos falar. Então, vamos primeiro, antes de ver os conceitos formais de estacionariedade, vamos tentar entender o que ela significa. E para isso, vamos abordar a estacionalidade de um ponto de vista mais intuitivo. O que é que ela significa? Será que eu consigo olhar e já ter uma noção? Eu já posso adiantar que tem situações em que só de bater os olhos eu já sei que ela não é, e tem situações que fica difícil de saber, eu vou ter que fazer algum teste. Primeira coisa, para uma série ser considerada estacionária, é, é necessário que as suas propriedades estatísticas não mudem com o tempo. Até tem que corrigir aqui, né? É uma série temporal estacionária se suas séries faltam um A. O que isso significa? Primeiro, por que é importante ela ser estacionária ou não? Primeiro, porque a maior parte das análises e das técnicas funcionam para séries estacionárias. Então, eu preciso saber se ela é estacionária, porque dependendo se ela é ou não estacionária, eu vou aplicar uma coisa ou outra, tá? Então, é fundamental identificar isso, senão já começa errado, tá? Então, o que significa estacionariedade? Significa que as propriedades estatísticas de uma série, elas permanecem as mesmas, não importa a variação de tempo. Foi o que eu falei para vocês na análise intuitiva de dados de séries. Cada momento no tempo é uma variável aleatória. Então, se cada momento no tempo é uma variável aleatória, eu posso ter circunstâncias em que a distribuição de probabilidade é diferente em momentos diferentes, como foi o exemplo que eu dei de temperatura, por exemplo. Obviamente que ao longo do ano, a distribuição e as propriedades estatísticas da temperatura vão ser diferentes. A média vai variar ao longo do ano. Então, ela já não é estacionária. Eu pego normalmente medições de temperatura, dependendo do lugar, no geral não vai ser estacionária. Então, eu preciso que as propriedades estatísticas permaneçam as mesmas. Lembre da diferença entre estatístico e probabilístico. Probabilístico é quando eu não sei os dados. Então, eu quero prever, eu quero saber a chance de acontecer. Estatística é quando eu já sei os dados, então eu quero caracterizar esses dados, encontrar as propriedades deles. Então, as coisas vão meio que se misturar aqui em séries temporais. Então, imaginem isso. Para que seja assim, eu preciso que as distribuições sejam todas as mesmas. E lembra que se eu tenho várias variáveis, então eu posso ter uma distribuição para cada variável, eu posso ter a distribuição conjunta entre duas variáveis, eu posso olhar para os vetores como se fossem vetores bidimensionais, né? Distribuição 2 a 2, eu posso ter distribuição 3 a 3, 4 a 4 e assim por diante. Então, para que seja estacionário, eu preciso, sendo bem formal, eu precisaria que todas as distribuições fossem as mesmas. Mas isso é basicamente, eu ia dizer difícil, mas na verdade isso é quase que impossível de você identificar, quase. A Roseli fez uma pergunta aqui, ela perguntou se eu tenho sazonalidade, então ela não é estacionária? Boa pergunta. Aguarda aí que eu vou, mais do que responder, eu vou mostrar. Né? Essa é uma boa pergunta. Então, não pode mudar, né? Agora sim, como é muito difícil calcular todas as distribuições, no geral a gente aceita uma definição um pouco mais light, um pouco mais simples de analisar, que é uma definição de segunda ordem, por assim dizer. Vou explicar isso mais para frente. Primeiro, no geral a gente aceita que ela seja estacionária se certas características forem estacionárias ao longo do tempo, principalmente a média, a variância e a autocovariância. Em relação à média, bom, vocês sabem o que é a média. Do ponto de vista probabilístico, é a esperança, do ponto de vista estatístico, é a média. Então, como eu falei para vocês, cada momento no tempo é uma variável aleatória. Então, para ser estacionário, eu preciso que essas variáveis aleatórias elas tenham exatamente a mesma média ou pelo menos algo muito próximo. Né? Elas têm que ter a esperança, a chance de acontecer delas tem que mais ou menos girar em torno de uma média. Eu preciso que a variância seja sempre a mesma. Isso significa que a variabilidade de cada uma dessas variáveis seja também mais ou menos a mesma. Agora, dizer que a autocovariância também deveria ser a mesma, não é bem que a autocovariância deveria ser a mesma.
Aqui é preciso entender uma coisa um pouco diferente. É necessário que a autocovariância ela não dependa da posição em que ela está, que ela dependa somente do intervalo de tempo em que ela foi medida, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A seguir, a gente vai ver alguns exemplos e nós vamos tentar identificar, olhando para esses exemplos, esse conceito aqui. Inclusive, vamos tentar responder essa pergunta da Roseli, que ela perguntou se nas observações dela tiver sazonalidade, se isso significa ou não estacionalidade. Ela já ficou preocupada porque justamente se as propriedades têm que ser a mesma, peraí, sazonalidade não é uma variação? Então, é uma boa pergunta. Então, vamos ver o primeiro caso aqui. Esse é um caso bem equilibrado. No geral, se eu quiser de forma intuitiva dizer o que é estacionariedade, eu tenho que dizer que é uma espécie de consistência estatística. Ou seja, os meus dados, eles mantêm uma consistência estatística ao longo do tempo. Eles têm a mesma definição estatística ao longo do tempo. E como é que eu enxergo isso? Eu não posso enxergar isso ponto a ponto. Uma forma de enxergar é através de janelas no tempo. Eu pego um intervalo da minha série e observo. Se eu pegar um intervalo, aqui eu tenho dados, certo? Então, para este intervalo aqui, eu posso medir a média, eu posso medir a variância, eu posso medir a covariância entre elas, posso medir tudinho. E se eu for medir vários intervalos aqui, eu vou ter uma determinada distribuição. O que é que se espera de uma série que seja estacionária? Primeiro é que ela tenha uma certa consistência. Então, se eu pegar, por exemplo, uma outra janela no tempo que tenha uma largura diferente, ou seja, eu tenho um intervalo maior e outro intervalo menor. O que é que eu deveria pressupor em uma série estacionária? E se os intervalos são diferentes, as distribuições são diferentes. E não importa muito onde ela está, importa mais a largura dela, certo? Então, aqui eu teria uma distribuição, aqui eu teria uma outra distribuição. Nota o seguinte, na autocovariância, se não for estacionário, se as distribuições forem todas diferentes, se eu pego esse intervalo com a mesma largura, só que medido em outra posição, se a covariância der um valor diferente, então não é estacionário, certo? Porque a covariância deveria depender só do intervalo. Então, aqui, repare, eu tenho intervalos em posições diferentes. Se a covariância depende da posição, ou seja, dizer que ela depende da posição significa se eu mudar a posição, ela muda o valor. Então, se ela não for estacionária, a covariância nesse intervalo vai ser uma e a covariância nesse intervalo vai ser outra. Mas se a covariância não depende da posição e depende só do intervalo, então, como os dois têm o mesmo intervalo, a covariância vai ser igual. Tá? Não importa se eu pegar intervalos diferentes. Agora, nesse caso anterior, aqui eu teria covariâncias diferentes. Então, a minha covariância, para ser estacionária, ela tem que ser uma função do intervalo. Então, eu pego o intervalo 1, é tanto, intervalo 2, é tanto. Eu vou aumentando a largura, então ela vai dando valores diferentes, não importa a posição que ela esteja. Então, olha bem, a média tem que ser a mesma em todo lugar. Então, por exemplo, se eu pegar janelas iguais, a média tem que ser a mesma, tá? Então, ó, para ser estacionário, se eu pego janelas em posições diferentes com o mesmo intervalo e eu calculo a média nas duas janelas, a média tem que ser a mesma, tá? Se eu pego essas janelas em posições diferentes e calculo a variância nelas, então a variância tem que ser a mesma, tá? Para ser estacionário. E se eu calculo a covariância em janelas diferentes, mas que têm o mesmo intervalo, então a covariância tem o mesmo valor. Agora, se eu mudar o intervalo, a covariância vai ter um valor diferente. Então, resumindo, para avaliar médias e variâncias, eu tenho que pegar sempre o mesmo intervalo. Eu calculo a média e variância, eu vou mudando as janelas de lugar e vou calculando média e variância, elas têm que dar a mesma. Tá? Se der a mesma, então ela é estacionária quanto à média, ela é estacionária quanto à variância.
Para ser estacionária quanto à covariância, se eu pegar sempre o mesmo intervalo, tem que dar o mesmo valor. Se eu mudar os intervalos, tem que dar valores diferentes. Isso significa que a covariância depende do intervalo. Então, média e variância precisam ser constantes, tá? Para ser estacionário, enquanto que a covariância, a autocovariância, ela tem que ser uma função que depende do intervalo. Então, média e variância são constantes, e a autocovariância é uma função que depende do intervalo, tá? Não da posição. Esse é o critério. Então, bora analisar essa aqui. Essa aqui, só de olhar, eu não estou calculando nada. A ideia aqui é só de olhar, é a gente pegar o feeling, né? A intuição da coisa. Só de olhar eu posso dizer, elas são mais ou menos estacionárias, olha só. Elas, no geral, se eu for dividir em várias janelas, ao longo da série, ela mais ou menos gira em torno da mesma média, do mesmo eixo aqui. Quanto à variância? Dá para aceitar que mais ou menos elas têm mais ou menos o mesmo tipo de variação. Ela não varia muito em torno da média. Lembra que variância é o grau de variação em torno da média. Em termos de autocovariância, aí é muito difícil, tem que calcular. Mas aparentemente ela parece ter o mesmo comportamento, então é uma forte candidata a ser estacionária essa série aqui. Mas bora olhar uma outra, e aí eu peço para alguém responder. Vai no vídeo mesmo isso aqui, não seja tímido. Ó, aqui eu peguei intervalos mais grossos, certo? A mesma série. Então aqui deveria dar uma covariância diferente, mas as médias deveriam ser as mesmas. Mas e num caso desse aqui? Essa aqui é uma série que tem tendência, uma tendência de crescimento. Ela não oscila muito, mas ela tem uma tendência de crescimento. Vocês já entenderam nessa altura o que é tendência, certo? Então a minha pergunta é, será que ela é estacionária? Bora, para ficar claro, bora pegar duas janelas diferentes. Quem aí se arrisca a me dizer se ela é estacionária ou não? Professor, eu acho que ela não é estacionária. No primeiro momento, ela parece seguir mais uma reta, né, com o mesmo intervalo ali, e já no segundo momento, ela tem uma certa oscilação mínima, mas tem para mais dentro do próprio intervalo. Lembra? Ok, de fato ela não é estacionária. Mas uma explicação mais técnica para isso seria o seguinte: lembra quais são os três critérios que tem que obedecer de forma intuitiva para que ela seja estacionária? Média constante, variância constante e a autocovariância tem que depender do intervalo de tempo. É isso. Então, vamos ver o primeiro critério. Olha aqui, se eu pegar que aqui são vários dados, né? Eu estou pegando o intervalo do 2 até o 18. E aqui eu estou pegando do 81 até o 95, tá? Então, se eu pegar os dados aqui e calcular a média, vai dar a mesma coisa que se eu calcular a média dessa janela aqui? Claramente não, né? Olha aqui, os valores aqui são muito maiores e aqui os valores são menores. Então, isso aqui, meus caros, sempre que tiver tendência, não vai ser estacionário. Porque numa tendência, a média vai variando ao longo do tempo. Então, se a média vai variando ao longo do tempo, não pode ser estacionário, porque, lembra, para ser estacionário, a média deve permanecer constante. Então, uma resposta mais simples seria essa: não, não é estacionária porque ela tem tendência. E se ela tem tendência, a média não é constante ao longo do tempo. Se eu pegar a média em janelas diferentes, não vai dar. Ficou claro para vocês? Em relação a essa série. Então, vamos exercitar a próxima aqui. Claramente uma série também com tendência, só que ela tem pico, ela tem oscilação. E aí, quem se arrisca agora nessa? Agora tá mais fácil, olha, eu vou pegar duas janelas diferentes, nos mesmos lugares. Audrey, se arrisca? Bom, se a gente for pegar um determinado período, ela tem um comportamento de normal, né? Um determinado pico aqui, né? Entre o 129 e o 141, basicamente. Só que, para você analisar totalmente a série, eu poderia ver a média, fazer um cálculo por média e poderia dizer, né, que ela é uma série temporal. Estou Não, correto ou não? Falei não, besteira? Corrija aí. um pouquinho. Ela é uma série temporal, mas a minha pergunta é se a série é estacionária.
ela não é estacionária. Foi o que eu disse agora. Ela não é estacionária por quê? Porque ela tem tendência. E a média varia, né? É só de olhar para essas janelas aqui, ó. A média aqui é igual à média aqui? Não. Aqui os valores são mais altos do que os valores são aqui. Agora, não dá para eu inferir se a distribuição é normal ou não, só de olhar para o tempo. Não tem como eu saber isso. Aliás, não só não tem como saber, como nem faz sentido calcular, porque como a média vai mudando, se a média vai mudando, eu já não tenho a mesma distribuição, lembra? Pega uma distribuição normal. Uma das características da distribuição normal é a média. Se eu tenho médias diferentes nos intervalos, não pode ser a mesma distribuição, concorda? Então, a distribuição aqui é diferente da distribuição nessa janela aqui. A explicação mais técnica ainda seria dizer, olha, nesta primeira janela eu tenho uma distribuição. Nesta segunda janela eu tenho outra distribuição. Eu não sei que distribuição é, mas eu sei que não é a mesma, porque a média não é a mesma. Certo? Para ser estacionária, tem que ter a mesma distribuição em todos os intervalos. Bora ver mais uma série aqui para vocês fixarem bem. Essa aqui é diferente. Aqui já vai na pergunta da Roseli. A característica marcante é justamente a tua pergunta. Eu tenho sazonalidade aqui, né? Eu tenho ciclos bem definidos e pode ver que eles estão acontecendo no intervalo similar. Se você se desse para contabilizar aqui, era mais ou menos 12 entre os picos, mais ou menos 12 entre os vales. Uma coisa tem que ficar clara sobre a sazonalidade. Você não mede a sazonalidade só pelos picos. Você não mede a sazonalidade num ponto. Você mede a sazonalidade nela inteira. Por exemplo, se eu pegar, olha esse ponto que eu estou marcando aqui com o meu laserzinho. Esse ponto aqui, em termos de comportamento, vai se repetir nesse ponto aqui. Ele não é pico. Nota, a cada período, o período é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço inteiro se repete. Então, na verdade, isso que é sazonalidade. A sazonalidade ela não diz respeito a um ponto em particular. Ela diz respeito a como os valores inteiros se relacionam entre si. Ou seja, cada ponto que eu pegar tem uma relação com outro ponto 12 pontos na frente. Tá? Então, é um comportamento dela inteira. Agora, olha só. Agora que é a pergunta difícil. Nessa série, pelo menos eu, não sei quanto a vocês, mas eu não estou vendo nenhuma tendência muito evidente. Eu estou vendo só uma sazonalidade mais evidente. Ela está normalmente em torno da mesma média aqui, certo? A série inteira. Mas uma série dessa é estacionária? Bora pegar, vou deixar bem visível aqui dois intervalos diferentes. Olhem bem para esses intervalos. Olha para esse intervalo e olha para esse. Esses intervalos têm a mesma largura. Eles são, em termos de intervalo, eles são iguais. Então, o que é que vocês acham? Bora pensar em termos de média. A média aqui é a mesma? Claramente não é, né? Aqui, se eu pegar esse, é o mesmo intervalo, deveria ter a mesma distribuição. Quer dizer, o mesmo intervalo não, tem a mesma largura de intervalo. Mas, claramente, se eu for fazer uma distribuição dos dois, isso aqui dá diferente desse. A média desse aqui é maior do que a média desse, né? Naturalmente. Então, só isso já mata. Eu nem medi, não preciso ver variância, nem preciso ver covariância. Se um dos elementos não funcionar, então já não vale, certo? Já não é estacionário. Basta que um deles não seja. Ah, a média é ok, a média é constante. Mas a variância não é, então não é estacionário, tá? Então basta que um deles não seja. Então, olha só. Então, aqui, quando tem sazonalidade, já não é. Então, se tem sazonalidade, enquanto ela tiver sazonalidade, eu não posso fazer análise estacionária. Então, isso responde à pergunta da Roseli. Se os meus dados são sazonais, significa que não é estacionário. A Nicole perguntou aqui se tem um tamanho mínimo para eu medir esses intervalos. Não. Na verdade, o tamanho mínimo é o tamanho da amostra. Então, nota que as minhas amostras não são discretas. Então, qual é o intervalo mínimo que eu posso medir entre duas amostras? É o intervalo 1. Então, eu tenho a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4. O que é que o intervalo 0 significa? O intervalo 0 significa que eu estou comparando uma amostra com ela mesma. Tipo, não tem intervalo nenhum, é ela com ela. Se o meu intervalo é 1, então eu estou comparando uma amostra com a amostra que está logo na frente. Então, eu estou comparando as que são vizinhas. Se o meu intervalo é 2, então significa que eu tenho 1, 2, 3. Então, tem uma distância de 2.
Então, na verdade, para responder essa pergunta, Nicole, na verdade, eu preciso analisar todas as janelas. As janelas de intervalo 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Claro que para essa análise simples aqui que a gente está fazendo, o ideal é a gente eleger. A gente elege um tamanho e vai fazendo. Mas mais para frente lá, a gente vai ver que eu vou precisar calcular em todas. Mas isso tem uma forma automática de fazer, calma. Esses intervalos, eles têm um nome técnico que a gente chama, que é o lag. Não é lag com E, que é perna, né? É lag com A, que é intervalo. L-A-G. Mas calma que isso vem depois. Então, Nicole, não tem um intervalo mínimo. Mas se eu quiser fazer uma análise visual, é bom que o meu intervalo pelo menos me permita enxergar as diferenças, tá? E depois eu vou dar uma maneira prática de você implementar isso. Vamos para mais um caso, tá? Esse caso já ficou bem claro. Vamos para esse caso aqui, ó. Olha aí, esse caso eu tenho duas coisas ao mesmo tempo. O que nós temos aqui? Nós temos, já até viram essa série aqui antes, né? Essa aqui é a série da energia na Austrália. Essas séries todas que eu estou mostrando, gente, elas não são simuladas, não. Elas são reais. Eu peguei séries reais e estou mostrando aqui. Que antigamente eu simulava as séries para mostrar, né? Agora não, estou pegando séries reais. Olha, essa série claramente tem tendência, ou seja, os valores eles estão tendendo a aumentar, e ela também tem uma sazonalidade nelas, né? Dá para ver isso nelas. Antes de eu analisar, bora ver a anterior. Ok, ela fura na média, mas e a variância? Fura? Aparentemente não, né? Aparentemente a variância é constante, ela tem o mesmo nível de variação ao longo do gráfico todo. Isso também aconteceu na série anterior. A variância aparentemente é constante. Então, nesse caso aqui, não é, mas esse caso é diferente. A Nicole fez uma pergunta aqui. Ela perguntou, então, para saber se tem estacionalidade, tem que tirar a média e a variância em vários intervalos de tempo? Não. Quer dizer, dá para fazer isso. Você pode fazer um programa que você tira a média e a variância em vários intervalos. Isso é uma forma de fazer, tá? Mas tem uma outra forma de fazer. Tem uns testes estatísticos, que a gente vai ver mais para frente, que serve justamente para verificar se ela é estacionária ou não. Mas para ensinar esses testes, eu vou ter que te explicar o processo estocástico. Então, enquanto vocês não sabem isso, então o que a Nicole falou é certo. Você tem que tirar a média e a variância em vários intervalos diferentes, tá? Isso é uma forma de fazer. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos analisar aqui intervalos diferentes. O que é que de cara eu percebo? Se tem tendência, o que é que isso significa em termos estatísticos? Significa que a média é diferente, né? As médias não são iguais. Então, claramente, olha só os valores. Aqui os valores giram em torno de 2.000, aqui os valores giram em torno de 12.000. Então, é bem evidente que se eu tirar a média aqui, ela vai ser diferente da média aqui. Então, de cara, eu já sei que não é estacionário. Mas a gente também pode fazer uma outra análise. O Leonel fez uma pergunta, daqui a pouco eu respondo. Mas eu também, além de não ter a média ser diferente, tem uma outra coisa que é diferente aqui. Olha para a variância. Intuitivamente, gente, sem calcular nada, o grau de variação é o mesmo? Tenta fazer uma reta passando pelo meio, assim. Claramente o grau de variação é diferente. Aqui eu tenho uma variação de um tipo, aqui eu tenho uma variação de outro tipo. Então, nesse caso, até a variância muda. Até a variância está mudando, tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui, a gente está falando só de média de variância, tá? A gente não está falando nada de covariância. Por que não? Porque, em termos de série temporal, uma coisa que a gente pressupõe é que a covariância, sim, é estacionária. Por que a gente pressupõe? Porque a gente já existe um grau de dependência entre as amostras. Isso já é o suficiente para dizer que existe uma correlação linear entre elas, tá? Então, existe uma correlação linear. A questão é, se essas amostras são dependentes e elas não são isoladas no tempo, então eu não vou ter correlações diferentes em intervalos do tempo diferentes. Então, de um modo geral, a covariância a gente aceita que ela obedece isso aí. Mas também tem testes para isso, tá? Aqui o Leonan fez uma pergunta, que eu vou responder no vídeo mesmo. Ele perguntou se é possível, no mesmo gráfico, separar uma tendência e uma sazonalidade. Sim,
Na verdade, eu mostrei isso nos vídeos que eu gravei lá. Dá uma olhadinha, eu mostrei. Quer dizer, eu não mostrei como fazer, né? Eu só mostrei que dá para fazer. Mas como fazer, eu vou mostrar um pouco mais para frente, tá? Na verdade, a gente vai ver isso logo em regressão. Tem comando já pronto no R, no Python para fazer direto, mas se você fizer sem saber como faz, não é uma boa ideia, tá? Você vai ter o resultado sem saber como ele surgiu. Mas aqui eu tenho uma série que não é estacionária, então isso já tem que estar claro. Vamos para a próxima série aqui. Isso aqui, gente, é um processo estocástico muito especial. A Ângela me perguntou mais no início sobre passeio aleatório. A gente vai ver alguns processos estocásticos, que são séries também, que são muito especiais. Passeio aleatório é um deles, movimento browniano é outro. E aqui nós temos o ruído branco, que talvez dos processos estocásticos clássicos é, sem dúvida, o processo estocástico mais importante que a gente vai ver. Agora eu não vou dar uma definição formal dele, eu vou dar uma definição formal dele no próximo tópico. Mas vocês vão ter que entender mais ou menos como ele é, tá? O ruído branco, ele... Depois eu explico por que é branco, enfim. O ruído branco, ele tem uma característica muito forte que é o de ser estacionário. Para ser ruído branco, ele tem que ser estacionário. E ele não só é estacionário, como ele é estacionário especial. A média dele sempre é igual a zero. Então, o processo ele gira em torno de uma média nula, tá? Ela não varia. Esse é o ruído branco. E a variância precisa ser constante. Isso aqui, olha, é um caso típico. Esse aqui fui eu que gerei, tá? Eu também vou ensinar para vocês como simular um processo estocástico, como simular uma variável. A gente vai ver isso mais para frente. Então, isso aqui é um ruído branco. E nesse caso, sim, nós temos uma média constante e uma variância constante. A Roseli aqui perguntou se aquele gráfico que eu mostrei agora foi um exemplo de tendência mais sazonalidade. Não, ela não perguntou, ela disse. Sim, concordo com ela. É um exemplo típico de tendência mais sazonalidade. E não só os dois. Também tem um ruído branco desse lado. Tá? Tem um componente desse aqui. Mas a gente vai ver isso mais tarde. Por fim, eu queria mostrar um último gráfico aqui para vocês, antes de fechar esse vídeo que está um pouco mais longo, né? Esse último aqui é bem interessante. Está evidente que não é estacionário, mas às vezes as coisas nos surpreendem, tá? Nesse caso não é estacionário, porque eu estou vendo, olha, 500 e pouco e de repente cai próximo de zero. Não pode ser estacionário um negócio desse. Mas às vezes eu ploto o gráfico e tem uma queda enorme e eu vou fazer o teste, eu estou olhando, para mim é evidente que não é estacionário. Aí eu vou fazer o teste e dá estacionário. Eu penso, mas que diabos, por que deu estacionário? Presta atenção na escala. A escala é o segredo. Às vezes tu está plotando um gráfico e tu está olhando muito de pertinho, mas às vezes está mudando uma vírgula lá atrás, tipo assim, a diferença entre um ponto e outro é 0,000001. E a variação dele é pequena, é bem oscilante em torno disso. Só que, claro, que se você plota muito de pertinho, vai parecer que tem uma inclinação. Mas se você aumentar a escala, você vai ver que não tem inclinação nenhuma. Então, fiquem muito atentos na escala em que vocês estão plotando o gráfico. Às vezes parece, é muito óbvio que tem uma tendência, mas pode ser que é você que está olhando muito de perto. Porque olhando de perto, tudo tem muita variação, né? Então, às vezes você tem que se perguntar sobre a variação e o quanto está variando, tá? Então, o fato de ter uma tendência aparente não significa que tem uma tendência. Pode ser que a variação seja tão pequena que eu ignoro que aquilo ali é uma variação, né? E aí, pronto, é estacionário aquilo ali. Aqui, o que eu queria mostrar? Que, às vezes, um processo, isso aqui é uma série real, é do IPI, às vezes, se eu meço num intervalo, eu posso dizer que ele é estacionário. Digamos que isso aqui é uma medição de 25 anos. Então, em 25 anos, pode ser que eu tenha tido períodos diferentes acontecendo. Então, nesse período aqui, eu tive um comportamento. E digamos que eu quero analisar esse período. Então, se eu analisar esse período, a minha série é estacionária, certo? Agora, se eu analisar um outro período, a minha série claramente não é. E se eu analisar um terceiro, ela não é estacionária e eu tenho um comportamento diferente do outro período. Então, esse é um outro ponto importante. Às vezes, numa série,
eu posso estar interessado num intervalo específico dela. Eu estou medindo a variação de temperatura em Belém desde o século XIX. Gente, mudou pra caramba. Eu tenho esses dados, inclusive, claramente está aquecendo, tá? E a média no mundo também está mudando. Mas é tanto dado que às vezes o comportamento foi variando. E às vezes, se eu for modelar, pode ser que eu cometa um erro justamente porque o comportamento mudou. Então, esse comportamento aqui, ele não pode ser parâmetro para fazer uma previsão aqui. Então, não sei se isso complica a vida de vocês, mas eu posso dizer, olha, ele pode ser estacionário no intervalo e pode não ser o outro intervalo. Se eu olhar para a série como um todo, ela não é estacionária. Mas se eu olhar para intervalos, talvez ela seja, tá? Então, esse aqui é um ponto que eu vou fechar aqui o vídeo, tá?